A paz do Senhor, crianças, bom dia. Aqui estamos eu e Isabelle para a gente contar uma história da Bíblia para vocês. Primeiro a gente vai orar com vocês, depois a gente vai cantar um hino, depois vai ser a história. Amém? Vamos orar? Deixa eu ver. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu nos deste, meu Pai, para Te adorar, meu Pai, para Te louvar e para Te engrandecer. Senhor, abençoa cada criança que nesse momento, Pai, está ouvindo essa história. Senhor, que Tu venha abençoar elas, as famílias, meu Pai. Que Tu venha tirar tudo aquilo que não te agrada, da saúde, da paz, alegria. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 17. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim. Jesus me convida que eu suba pra si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o lago, da ave o capido de doce amor. Me fala os sentidos, acordes do céu, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu, Jesus me revela mistérios dos céus. Amém, crianças? A história que a gente vai ouvir hoje se encontra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Então, se vocês quiserem acompanhar, já pega a Bíblia aí bem rapidinho para a gente ler junto de vocês. A história vai falar sobre o gigante Golias, Davi e o gigante Golias. Mas para você entender melhor a história, né? Vou começar bem do comecinho. Davi era o filho mais novo de Jessé. Ele passava o dia todo no campo cuidando das ovelhas de seu pai. Certo dia, Deus se dirigiu ao profeta Samuel para que ele fosse à casa de Jessé. Na época, Saul era o rei, mas Deus não estava contente com o que ele estava fazendo, né? Não estava contente com Saul. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, viu os seus 7 filhos. Logo pensou que o mais velho, que era alto, forte, seria o escolhido por Deus. Porém, Deus disse para ele: não olhe a aparência e nem a altura, porque Deus não vê como o homem vê. Olha que interessante, né, crianças? Deus, ele não vê como o homem vê, ele não vê como eu vejo, como você vê. Se fosse eu e você, a gente escolhesse porque é bonito, porque é elegante, é inteligente. Não, Deus, ele olha o interior. Se fosse eu e você, escolheríamos pela a beleza, né? Se o nosso coração está preto ou branco, aí a gente... Porque Deus sabe, né? O que anda no nosso coração. O que quer dizer o coração preto? Coração cheio de pecado, desobediência, aquelas crianças que gostam de ficar brigando com os coleguinhas, brigando até com o irmão, desobedecendo o papai, a mamãe, não é? Deus, ele não se agrada. E o coração branco é aquela criança boazinha, obediente, que não fica brigando na escola por qualquer coisa. Então, como foi aparecendo os irmãos, né? Tudinho. Como nenhum dos que estavam em casa tinha sido escolhido, Samuel perguntou se Jessé tinha outro filho.
E ele respondeu que tinha e que era o mais novo. Davi estava cuidando das ovelhas no campo. Davi foi chamado para voltar para casa. Quando chegou, Samuel disse que era ele o escolhido. Era ele o escolhido de Deus. Que coisa boa. Davi tinha sido escolhido por Deus. Que maravilha. Eu e você fomos escolhidos por Deus. Você que está aí, está ouvindo a historinha, Deus escolheu você. Ele escolheu a mim também. Ele escolheu Isabelle também. Nessa época, os israelitas estavam lutando contra os filisteus. Havia convocado todos para lutar. Até os 3 irmãos mais velhos de Davi havia partido para a guerra. Os filisteus tinham no seu exército um gigante de quase 3 metros de altura. Você já imaginou como é 3 metros de altura? Olha a altura da tua casa. É muito mais alto do que a tua casa, né? 3 metros de altura, crianças. Todos os israelitas tinham medo dele, porque ele era muito alto mesmo. Naquela época havia gigantes na terra. E ele era o gigante Golias. Durante 40 dias, Golias insultou o povo de Israel e o exército estava com muito medo. Ninguém tinha coragem de se enfrentar, até que chegou Davi. Quando Davi chegou e ouviu os insultos de Golias, resolveu enfrentá-lo em nome de Jesus, em nome de Deus. Ele era jovem e, além de tudo, era apenas um pastor de ovelhas. Davi então contou ao rei Saul como tinha matado um leão, um urso e como Deus o tinha livrado. Saul, ouvindo essas palavras, tentou vestir uma armadura em Davi. Tentou vestir umas roupas, né, para que ele fosse lutar com Golias, para que ele ficasse preparado. Só que Davi não precisava de usar aquelas roupas. Ele já estava revestido e protegido por Deus, como eu e você estamos protegidos. Deus, a todo momento, ele está nos protegendo, ele está cuidando de nós. Então, Davi não quis aquela roupa. Aquela roupa estava folgada, estava muito... ele não estava conseguindo nem se mover direito com aquela roupa tão grande. O rapaz respondeu que ele lutava em nome de Deus e assim atirou a pedra que acertou o exército filisteu. Percebendo que o gigante tinha morrido, quando perceberam que o gigante Golias tinha morrido, todos fugiram. Todos fugiram. O exército de Israel derrotou então os adversários. Assim Davi venceu Golias e os filisteus. Depois da morte de Saul, Davi tornou-se rei de Israel. Olha que história interessante, crianças. Ninguém dava valor para Davi, mas Deus, ele estava vendo Davi. Em todo momento Deus via Davi. E por mais que as pessoas não dêem o valor às vezes necessário para mim e para você, o importante é que Deus nos vê. Ele nos vê até no lugar mais escondido, até no lugar escuro. Você acha, imagina às vezes que está, Deus não está me vendo. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Às vezes a gente pensa até fazer uma coisinha errada. Deus, ele está te vendo. E ele vai dar vitória para você, crianças. Nós estamos passando por essa grande tribulação, por essa pandemia. E tem muitas crianças, às vezes, que estão assustadas. Até que perguntam, mas isso não vai passar? Vai passar sim. Tudo passa. Essa história serve para saber o tamanho do nosso Deus. O tamanho que Ele é. Ele é o Deus do impossível. Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Ele está em todos os lugares. Não é, Isabelle? Ele nos ama da maneira que nós somos. Ele não exige nada da gente. Ele só exige que a gente venha amar o próximo e amar primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a Ele mesmo. É a única coisa que Deus pede de nós, para que nós venhamos amar a Deus sobre todas as coisas e depois o nosso próximo como a nós mesmos. Porque se nós amarmos a Deus, nós vamos colocar sempre Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós não vamos colocar o celular na frente de Deus. Nós não vamos deixar de ler a Bíblia para ficar no celular. Nós não vamos deixar de cantar o hino para ficar no celular. Nós não vamos deixar de ir para o culto. No momento a gente não está indo para o culto, mas daqui uns dias, se Deus quiser, a gente vai estar indo para os cultos. Então a gente não vai fazer essas coisas
para ficar fazendo coisas que não agradam a Deus. E depois de tudo isso, amar o próximo como a nós mesmos. Quando a gente ama, a gente não machuca, a gente não critica, a gente não belisca, a gente não exclui, não é? Tem crianças às vezes que gostam de dizer assim, não vou brincar com fulano porque fulano é assim, não vou brincar com ciclano porque ciclano é assim. Não, crianças, não pode excluir, não. Senão a criancinha vai ficar triste, seus coleguinhas vão ficar tristes. Então, não pode fazer isso, não é? Essa palavra, essa historinha, vocês fiquem guardadinha no coração de vocês e que Deus abençoe cada um grandemente. Eu preparei tudo com muito carinho. Que Deus abençoe vocês e toda a família. Tchau, crianças, e até a próxima história, se Deus quiser.